Eu estava atravessando a rua na frente da padaria, voltando para casa com a sacolinha de pão na mão, quando ouvi o barulho do motor acelerando. Forte, rápido demais. Olhei para o lado e vi o carro vindo direto na minha direção, subindo meio fio, derrapando. Meu corpo travou. Eu não conseguia me mexer. O barulho do pneu cantando no asfalto, o cheiro de borracha queimada, gente gritando, sai da frente, e eu ali, paralisada, achando que ia morrer. O carro freou a uns 2 metros de mim. 2 metros. Se não tivesse freado, eu não estava aqui contando essa história. Meu coração estava batendo tão forte que eu senti ele na garganta. Minhas pernas bambearam, a sacolinha caiu no chão, o pão esparramou. E quando eu levantei os olhos para ver quem estava dirigindo aquele carro, quem quase tinha me matado ali na frente de todo mundo, era ela, minha nora. E no banco de trás, chorando desesperado, estava meu neto, meu Pedrinho, 3 anos, gritando vovó, vovó, com os olhinhos arregalados de medo. Ela desceu do carro com aquela cara de susto, de desespero, as mãos tremendo, gritando, sogra, meu Deus, você tá bem? Foi o freio falhou. Mas sabe o que eu senti naquele momento? Não foi alívio, foi desconfiança, porque os olhos dela não combinavam com o teatro que a boca estava fazendo. E eu ainda não sabia, mas aquilo não tinha sido acidente. Aquilo tinha sido teste. Teste para ver se ela ia conseguir me matar e ficar com a minha herança. Se você é mãe ou avó e já sentiu que alguém da família faria qualquer coisa por dinheiro, se inscreve no canal, deixa o like e comenta começando com Herança não vale uma vida e me diz de qual cidade você está me ouvindo. Meu nome é Terezinha, tenho 67 anos e moro num bairro simples de Campinas, interior de São Paulo. Passei a vida inteira ralando. Comecei a trabalhar com 11 anos, ajudando minha mãe a lavar roupa para fora. Depois fui ser empregada doméstica, depois cozinheira. Depois voltei a lavar roupa, mas agora na minha própria casa, para o meu próprio negócio. Casei nova, tive 3 filhos. O marido bebia, batia, sumia semanas e voltava como se nada tivesse acontecido. Aguentei até não aguentar mais. Botei ele para fora quando o mais novo ainda usava fralda. Criei meus 3 sozinha, com água, sabão, ferro de passar e muita reza. Trabalhava de domingo a domingo, lavava roupa de madrugada, passava de tarde, entregava de noite. Os meninos cresceram vendo eu suar, vendo eu chorar de cansaço, mas nunca viram eu desistir. E com o tempo, graças a Deus e ao meu suor, eu consegui juntar um dinheiro. Comprei um terreno, pequeno, mas meu. Construí uma casa, simples, mas quitada. 3 quartos, quintal grande, muro alto. Era meu sonho, meu patrimônio, minha conquista. Meus filhos cresceram, 2 saíram de casa e foram morar longe. Só o Marcelo, o do meio, ficou perto. Ele sempre foi meu apegado, meu carinhoso. Trabalhou desde cedo, virou mecânico, abriu uma oficina pequenininha. Eu ajudei com o que pude. Emprestei dinheiro, dei comida quando estava apertado, cuidei dele sempre. Quando ele conheceu a Jéssica, eu fiquei feliz. Ela era bonita, simpática, toda sorridente. Veio na minha casa, me chamou de manzinha, elogiou minha comida, brincou com meu cachorro. Eu pensei, graças a Deus, meu filho achou uma menina boa. Eles casaram, moraram um tempo de aluguel. Nasceu o Pedrinho, meu primeiro neto. Eu enlouqueci de amor. Cuidava deles sempre que eles precisavam, buscava na creche, dava banho, fazia mingau. Aquele menino era minha vida. A Jéssica começou a mudar depois que o Pedrinho nasceu. Não de uma hora para outra, foi aos poucos. Ela começou a fazer comentários sobre a minha casa. Mãezinha, que casa grande, né? Só você aqui sozinha, deve dar um trabalho. Nossa, esse terreno vale uma fortuna hoje em dia. A senhora já pensou em vender? Marcelo, sua mãe devia passar essa casa para o seu nome logo, né? Imagina se acontece alguma coisa. Fica tudo complicado para inventário. No começo eu nem ligava, achava que era só conversa, mas ela foi insistindo e o Marcelo começou a repetir. Mãe, a Jéssica tem razão, você devia passar a casa para o meu nome, é mais seguro. Se acontecer alguma coisa com você, fica tudo mais fácil.
Eu sempre desconversava, dizia que não tinha pressa, que a casa era minha, que quando eu morresse eles resolviam. Mas ela não desistia. Toda vez que vinha aqui, tocava no assunto. Até que um dia ela falou uma coisa que me gelou. Sabe, mãezinha, se a senhora não estivesse mais aqui, tudo isso ia ser do Marcelo e do Pedrinho. A gente ia poder dar uma vida melhor pro seu neto, sabe? A forma como ela falou, o jeito que ela olhou para a casa, para o quintal, para o portão, foi como se ela estivesse calculando, medindo, avaliando. Eu fingi que não tinha ouvido direito, mas ouvi e guardei. Começaram a aparecer outros sinais, coisas pequenas, mas estranhas. A Jéssica começou a perguntar se eu tinha seguro de vida, porque na sua idade, mãezinha, é importante, né? Imagina se acontece alguma coisa, pelo menos fica um dinheiro para os filhos. Ela começou a perguntar sobre testamento. A senhora já fez? Porque é bom deixar tudo organizado, evita briga entre irmão. Ela começou a levar o Pedrinho menos na minha casa. Sempre tinha desculpa. Ah, ele tá cansado. Ah, ele tá gripado. Ah, hoje não dá. Mas quando ela precisava de dinheiro, aí o Pedrinho aparecia. Mãezinha, a gente tá apertado, dá pra senhora ajudar? Só dessa vez? E eu ajudava, porque eu era avó, porque eu amava meu neto, porque eu não queria ver meu filho passar necessidade. Até que chegou aquele dia, o dia do quase atropelamento. Era uma quinta-feira de manhã, dia de feira. Eu tinha ido na padaria comprar pão e ia voltar para casa para fazer o almoço. A rua estava cheia, gente passando, criança brincando na calçada, o sol forte batendo na minha cabeça. Eu atravessei na faixa, olhei para os dois lados, não vinha carro. Comecei a atravessar. Foi quando eu ouvi o ronco do motor. Olhei para o lado e vi o carro, um Gol prata, vindo rápido. Rápido demais para uma rua de bairro com criança brincando. Pensei que ia parar, mas não parou. Acelerou. Subiu na guia, derrapou, cantou pneu. O cheiro de borracha queimada entrou no meu nariz. Gente gritou. Eu travei, não consegui me mexer. Só fechei os olhos e pensei, é agora. Agora eu vou. O carro freou com tudo, a distância de 2 metros de mim. Eu senti o vento quente do capô, ouvi o barulho do freio travando, senti minhas pernas cederem. Caí sentada no meio-fio. A sacolinha voou longe, o pão esparramou no chão. Foi quando eu ouvi a voz do Pedrinho chorando. Vovó! Vovó! Levantei os olhos e vi ele no banco de trás, batendo no vidro, chorando desesperado. E no volante era a Jéssica. Ela desceu do carro com os olhos arregalados, a mão na boca, gritando. Sogra, meu Deus do céu, você tá bem? Ai, meu Deus, o freio falhou. Eu tentei frear, mas não funcionou. As pessoas vieram me ajudar. Uma vizinha me deu água, outra pegou o pão do chão. O dono da padaria saiu para ver o que tinha acontecido. A Jéssica chorava, abraçava o Pedrinho, falava sem parar. Foi o freio, eu juro, eu não vi. Ai, sogra, me perdoa, eu não queria, foi o carro. Mas os olhos dela não choravam de verdade. A voz dela tremia, mas o olhar era gelado. Eu não falei nada, só levantei, peguei minha sacolinha e fui embora. Mãezinha, deixa eu te levar para casa, você tá em choque. Não precisa, eu falei seco, eu vou andando. E fui. Quando cheguei em casa, tranquei a porta, sentei no sofá e comecei a tremer. Não de medo, de certeza. Aquilo não tinha sido acidente. O Marcelo apareceu de noite, sozinho. A Jéssica não veio. Mãe, a Jéssica tá arrasada. Ela tá com medo que você fique brava com ela. E eu tenho motivo para ficar? Ele suspirou. Mãe, foi um acidente. O freio falhou. Ela já levou o carro no mecânico. Eles confirmaram. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem, eu repeti, olhando bem nos olhos dele. E por que ela estava vindo tão rápido numa rua cheia de gente? Ela estava atrasada, tinha que buscar o Pedrinho na creche. Atrasada, eu murmurei. Certo. Ele ficou mais uns minutos, tentando me convencer que tinha sido só um susto, que eu estava exagerando, que a Jéssica nunca faria nada de propósito. Mas eu não acreditei.
E 3 dias depois, eu descobri que eu estava certa. Foi a dona Cida, minha vizinha, que me contou. Ela chegou na minha casa toda nervosa, olhando para os lados, pedindo para entrar rápido. Terezinha, eu preciso te mostrar uma coisa, mas você promete que não fala que fui eu. Prometo. O que foi? Ela tirou o celular da bolsa, abriu o WhatsApp e me mostrou uma conversa. Era um grupo da família do lado da Jéssica. A irmã dela, a mãe dela, uma prima. E lá, no meio das mensagens, estava a Jéssica, escrevendo: Gente, quase deu certo hoje. Se ela tivesse andado mais um passo, eu não tinha conseguido frear. Mas não dá para ser tão na cara, tenho que pensar em outra coisa. Quando ela morrer, a casa passa pro Marcelo, e aí a gente vende e compra um apartamento de verdade. Eu li, reli, li de novo. Minha mão começou a tremer tanto que eu quase derrubei o celular da dona Cida. Como você conseguiu isso? Eu perguntei, com a voz falhando. A sobrinha dela, a Bruna, namora meu neto. Ela viu as mensagens e ficou chocada. Me mandou print. Ela falou que a Jéssica anda comentando faz tempo que você tá atrapalhando a vida dela, que era pra você já ter passado a casa pro nome do Marcelo, que você não precisa de casa tão grande. Eu não conseguia respirar direito. As palavras dançavam na minha frente. Terezinha, a dona Cida segurou minha mão. Ela tentou te matar. Não foi acidente, foi de propósito. Eu sabia. Lá no fundo eu já sabia. Mas ouvir em voz alta, ver escrito, ver a prova, foi como levar um soco no estômago. Ela colocou meu neto no carro. Eu sussurrei. Ela usou meu neto como álibi. A dona Cida balançou a cabeça com os olhos cheios de lágrima. Essa mulher não presta, Terezinha, e você precisa se proteger. Se essa parte já te arrepiou e você conhece alguém capaz de tudo por dinheiro, deixa o like e comenta, não vendo minha dignidade, para eu saber que você tá comigo até o fim. Eu passei a noite inteira acordada, olhando pro teto, pensando, repassando cada momento, cada frase, cada olhar da Jéssica. E tudo fez sentido. As perguntas sobre seguro de vida, as insistências para eu passar a casa pro nome do Marcelo, o jeito que ela media minha casa com os olhos, o comentário sobre se você não estivesse mais aqui. Ela estava planejando há meses, talvez anos. E meu filho, será que ele sabia? Essa dúvida doeu mais do que tudo, porque eu não queria acreditar que meu filho fosse capaz. Mas ele repetia tudo o que ela falava, ele pressionava, ele minimizava. De manhã cedo, eu peguei os prints que a dona Cida tinha me mandado, coloquei numa pasta e fui direto na Defensoria Pública. Cheguei lá quando abriu, peguei senha, esperei. Quando me chamaram, entrei na sala da advogada, sentei e desabei. Contei tudo, desde o começo, as pressões, os comentários, o quase atropelamento, as mensagens. A doutora Paula, uma moça jovem de uns 30 e poucos anos, ficou me ouvindo com atenção, anotando tudo, e quando eu terminei, ela falou: Dona Terezinha, o que a senhora sofreu se enquadra em tentativa de feminicídio patrimonial e violência contra idoso. A senhora pode e deve fazer um boletim de ocorrência. Mas ela é minha nora, ela é mãe do meu neto. E a senhora é a vítima, ela cortou, firme mas gentil. Dona Terezinha, essa mulher tentou matar a senhora, por dinheiro, por herança. A senhora não pode proteger quem tenta te destruir. Aquelas palavras entraram no meu peito e ecoaram. Eu não podia proteger quem tentava me destruir. A doutora Paula me explicou tudo, cada passo, cada direito meu. Ela disse que eu podia pedir medida protetiva, que eu podia registrar o boletim, que eu podia bloquear qualquer acesso que eles tivessem ao meu patrimônio. A senhora precisa fazer algumas coisas urgente, ela disse. Primeiro, boletim de ocorrência. Segundo, ir no cartório e garantir que nenhum documento seu pode ser mexido sem sua presença física. Terceiro, fazer um testamento bem feito, deixando claro sua vontade. E quarto, cortar o acesso dela à sua casa e à sua vida. Eu fiz tudo. Fui na delegacia, registrei o boletim, mostrei os prints. A delegada levou a sério, abriu o inquérito, chamou a Jéssica para depor. Fui no cartório, bloqueei minha escritura, deixei anotado que nenhum documento meu pode ser alterado sem minha presença e sem testemunha.
Fui num advogado indicado pela defensoria, fiz um testamento, deixei bem claro, enquanto eu estiver viva, a casa é minha. Quando eu morrer, vai ser dividida igualmente entre meus 3 filhos. E se algum deles tentar me prejudicar, contestar ou me pressionar, perde o direito à herança. E por último, mudei a fechadura da minha casa. Quando Marcelo descobriu, ele veio até aqui, batendo na porta, gritando: "Mãe, abre essa porta! Que história é essa de boletim de ocorrência? Você enlouqueceu?" Eu abri a porta, mas deixei a corrente no trinco. "Marcelo, sua esposa tentou me matar, eu tenho provas. E enquanto ela não for punida, ela não entra mais aqui. E você, se continuar defendendo ela, também não." "Mãe, você está acreditando em fofoca. A Jéssica nunca faria isso." "Eu tenho as mensagens dela, Marcelo. Ela escreveu, com as próprias mãos, que quase deu certo, que ia tentar de novo." Ele ficou branco. "Isso é mentira. Alguém inventou isso." "Então ela que vá na delegacia e prove, porque eu já provei." Ele tentou argumentar, tentou chorar, tentou me fazer sentir culpada, mas eu não cedi. "Marcelo, eu sou sua mãe, eu te amo, mas eu não vou morrer para te deixar herança. Eu vou viver, e vou viver protegida." Ele foi embora batendo o portão. A Jéssica tentou me procurar, mandou mensagem, ligou, até tentou usar o Pedrinho. "Sogra, o Pedrinho tá com saudade, ele chora por você." Eu respondi: "Eu também tenho saudade dele, mas enquanto você estiver por perto, eu não posso arriscar minha vida. Quando você responder pelo que fez, a gente conversa." Ela surtou, me xingou, me chamou de louca, de paranoica, de mentirosa, disse que ia processar por difamação. Processa, eu pensei, eu tenho advogada. O inquérito correu. A perícia comprovou que o freio do carro estava funcionando perfeitamente, não tinha falha nenhuma. A Jéssica mentiu. As mensagens foram periciadas, eram dela mesmo, sem edição, sem montagem. Testemunhas confirmaram que ela vinha em alta velocidade, que não tentou frear até o último segundo. Ela foi indiciada, responde por tentativa de homicídio qualificado e violência patrimonial contra idoso. O Marcelo ficou do lado dela no começo. Mas quando as provas apareceram, quando ele viu as mensagens, quando a realidade bateu, ele sumiu. Não me procurou mais, não pediu desculpas, só sumiu. E eu fiquei aqui, na minha casa, com meu portão trancado, minha escritura protegida, meu testamento feito. Sozinha? Não, porque a dona Cida vem tomar café toda tarde, porque meus outros 2 filhos ligam toda semana, porque o Pedrinho, mesmo sem eu ver, ainda desenha a cartinha para a vovó e pede para o pai me mandar foto. E eu durmo em paz, porque eu sei que eu fiz o certo. Teve gente que me julgou, que disse que eu estava exagerando, que mãe perdoa, que nora é família também. Mas eu aprendi uma coisa: família que tenta te matar por dinheiro não é família, é inimigo. E eu não vou me deixar destruir por ninguém, nem por nora, nem por filho, nem por ninguém. Hoje eu tenho 68 anos, 1 ano depois de tudo isso, e eu tô viva, viva e inteira. Minha casa continua no meu nome, meu testamento tá guardado em lugar seguro, meu CPF tá protegido, e eu aprendi a dizer não. O Pedrinho eu ainda não vi pessoalmente, mas eu sei que um dia vou ver. Quando ele crescer, quando ele entender, quando ele puder escolher. E eu vou contar para ele a verdade, que a vovó não abandonou ele, que a vovó se protegeu, porque vovó também merece viver. Se você está me ouvindo agora e está passando por pressão de filho, nora, genro, qualquer pessoa para passar bem para nome de alguém, escuta o que eu estou te dizendo. Não faz. Não passa a sua casa, não passa seu terreno, não passa nada enquanto você estiver viva e precisando daquele bem para se proteger. Procura a Defensoria Pública, é de graça. Procura o CRAS, procura a Delegacia do Idoso, procura alguém de confiança. Faz um testamento, protege a tua escritura, bloqueia teu CPF se precisar. Porque tem gente que ama herança mais do que ama a pessoa. E quando você descobrir quem é essa gente, se afasta, mesmo que doa, mesmo que seja sangue do seu sangue.
Porque vida vale mais do que casa, dignidade vale mais do que família falsa e paz vale mais do que qualquer herança. Eu escolhi viver com dignidade, com respeito próprio, com a cabeça erguida. E você também pode escolher. Se essa história abriu seus olhos, comenta "Eu escolho dignidade" aqui embaixo e manda esse vídeo para uma mãe ou avó que precisa saber que não é obrigada a aceitar desrespeito, nem de filho, nem de nora, nem de ninguém. Herança não vale uma vida e a sua vida vale muito, muito mesmo.